Alô para todos, Paulo Mubarak falando, essa é a Sexta da Maldade gravada em que dia é hoje? 23 de janeiro de 2026. Eu aqui, as minhas balinhas presenteadas por um querido cliente, pela Florestal, balinhas no sugar, para saborear essas delícias e não engordar. Mas vamos ao que interessa na Sexta da Maldade. Sexta da Maldade sobre um velho conhecido seu e meu. O organograma. O organograma, eu sempre brinco que é o terceiro, ou talvez o quarto, mistério de Fátima de uma empresa. Você nunca sabe qual é o organograma. E olha, gente, se eu tivesse passado por meia dúzia de empresas na vida, talvez esse meu vídeo pudesse estar sob suspeita. Pô, o cara conhece 4, 5 empresas, uma meia dúzia? Não. Eu conheço mais de 300 empresas. Eu já dei consultoria de uma forma ou de outra para mais de 220 empresas. E a maioria delas com porte acima de 300, 400 milhões de reais ano ao dinheiro de 2025. De 25, ano passado. Então são empresas médias para grandes e o organograma é um mistério de Fátima. Os empresários, o CEO é incapaz, na maior parte das vezes, de decidir um organograma e mantê-lo. E principalmente as pessoas precisam, e esse é o objetivo desse vídeo, do episódio 167, as pessoas precisam entender para que serve um organograma. Para que serve? O título desse vídeo é Organograma em 6 pontos. Então, lápis e papel na mão, porque vamos ver em 6 pontos para que serve, afinal de contas, um organograma, por que ele é importante e por que as empresas parecem não entender a sua função e desta forma não o valorizam e desta forma o tem de maneira absolutamente podre. Vamos lá. Ponto número 1. Como é que você define um organograma? A maior parte das pessoas, talvez 100%, vai dizer: olha, Mubarak, a gente vê os departamentos da empresa, aí a gente desenha o organograma, o CEO, e se tiver conselho acima do CEO, e aí depois a gente coloca o departamento comercial de vendas, coloca o departamento de produção, ou se for uma fábrica, coloca o departamento de operações, se for varejo, aí coloca o supply, aí coloca o RH, aí coloca... Não. Está tudo errado. É por isso que você nem entende para que serve um organograma. O organograma, ele tem que ser precedido da definição dos processos. Por quê? Por que estamos fazendo um organograma? Para distribuir o trabalho, para organizar o trabalho. Afinal de contas, um sinônimo de empresa é organização. É para isso que se tem um organograma. Para organizar o trabalho. Então, o que vem antes? As pessoas, os departamentos ou o trabalho? É óbvio que é o trabalho. Então, o primeiro passo é você definir quais são todos os seus processos. Aí você diz assim, bom, aqui eu tenho 3 processos muito semelhantes. O contas a pagar, o contas a receber e a gestão do caixa, a tesouraria. Então, eu vou pegar esses 3 processos e vou entregar para o Zezinho, e o Zezinho vai ter o cargo de coordenador financeiro, supervisor financeiro, gerente financeiro, seja lá o que for. Você entendeu? O organograma tem que ser definido de baixo para cima, não é top-down, é bottom-up. E um detalhe, quando eu vejo um organograma bem definidinho, aí estão todas aquelas caixinhas, alguns organogramas vão até o gerente, outros organogramas já mostram as áreas, os assistentes, os analistas. E aí eu pergunto, e qual é a continuação do organograma? Ninguém sabe, mas são os processos. Você tem que conectar a cada caixinha os mapas de processo. De preferência, faça primeiro os processos e depois crie o organograma. Mas você já é uma empresa em curso, então deixe lá o seu organograma cagado por enquanto,
Vamos fazer o mapeamento dos processos, ou seja, o mapeamento do trabalho, e aí nós vamos acertar esse organograma. É por isso que você nunca tem em uma empresa um organograma organizado, porque o pessoal não entende que o organograma tem que estar obrigatoriamente conectado aos processos e que ele só faz sentido de baixo para cima. Segundo ponto. O organograma, nas caixinhas superiores, ele tem que ter a definição das 2 ou 3 principais entregas do diretor ou do gestor, vou chamar de gestor, dependendo do porte da empresa, pode ser um diretor, pode ser um gerente. Quais são as entregas? E essas entregas em palavras curtas e ligadas a um ou mais KPIs. Por exemplo, o departamento de vendas. Puxa, quais são as entregas? Atingir a meta de faturamento, atingir a meta de margem, atingir a meta de mix, atingir a meta de share, por exemplo. E tantas outras que se possa ter. Para o departamento industrial, atingir as metas de produção, atingir o custo de produção necessário, atingir as perdas necessárias. Produção. Para o departamento de supply, os savings da área de compras, a velocidade e a fidedignidade on time, in full, do departamento de logística e assim por diante. Ou seja, o organograma, os processos e os indicadores é um conjunto só. Terceiro, o organograma evita conflitos, que é o que eu mais vejo nas empresas. Alguém se metendo na área do outro. Se metendo, dando ordens, fazendo observações diretamente para os subordinados de um par seu, invadindo a outra área. As áreas, elas precisam cooperar entre si e não se digladiarem. Evita conflitos. Quem é responsável pelo quê? Quem é dono do quê? Terra sem dono é terra sem lei. Terra sem lei é terra sem resultados. Quarto ponto. O organograma com os processos, com os indicadores, evitam pontos cegos, rupturas. Puxa, isso aqui ninguém está olhando. Ponto 5. O organograma precisa ser respeitado para evitar-se perda de produtividade. Tarefas que não são feitas, e aí tem a ruptura do ponto 4, tarefas que são feitas em duplicidade, e aí nós temos a falta de respeito do organograma. Vocês querem ver uma falta de respeito do organograma que eu vejo frequentemente? O dono da empresa resolve contratar alguém, porque ele conheceu numa festa, conheceu num evento, conheceu numa feira, e ele simplesmente contrata e não respeita o organograma. Existe uma área responsável por contratar que se chama recursos humanos, ou gente de gestão, ou sei lá eu o quê. Tem processos nessa área. Sempre dá errado. E ponto 6. Eu já sei que uma empresa é bagunçada quando eu pergunto, mas qual é a função daquela pessoa? Não, ela está ajudando. Ajuda é para amadores. Trabalhar com processos, com treinamento, com KPIs, com responsabilidade, com autoridade definidas é para profissionais. Eu já sei, isso ocorre muito com herdeiros. Tem um herdeiro que ele está na empresa porque ele tem que trabalhar de vez em quando, mas ele não quer trabalhar o tempo inteiro, então ele não tem uma área, mas ele se mete na área, e o pessoal diz, não, ele está lá ajudando. Ajuda é para amadores, ajuda é para pessoas estúpidas. Conclusão da cesta da maldade. Por favor, crie um organograma seguindo estes passos, de baixo para cima, processos e depois você distribui. Quando você quer, quando você elimina uma posição no organograma, você não eliminou o trabalho, ou pelo menos para grande parte dele, você distribui. Você pode fazer realocações. Imagine cada processo sendo um post-it e você vai colando, e aí você forma um organograma que faça sentido. Paulo Mubarak gravou o episódio 167 em 23 de janeiro de 2026. A Cesta da Maldade.